pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Brida e estou aqui hoje para falar de um assunto muito importante para vocês, que é o vestibular da UFGD 2026. Como todos sabem, todo ano a UFGD libera uma lista de obras selecionadas que farão parte da prova do vestibular através de diversas questões. Não são apenas questões de língua portuguesa e literatura, mas as obras podem ser trabalhadas em diversas outras áreas, por isso é muito importante conhecer. Então, todo aluno do terceiro ano, todo aluno vestibulando, é importante conhecer essas obras, se inteirar dos assuntos, para ter mais ou menos uma noção do que é que vem por aí. Então, desta forma, eu trouxe aqui para vocês algumas dessas obras e nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Eu espero que dessa forma eu possa ajudá-los e quem sabe até contribuir para o seu ingresso na universidade. Vamos lá? E a primeira obra que eu trago aqui para vocês, para nós analisarmos, não é nada mais nada menos que Dom Casmurro, de Machado de Assis, obra fundamental da literatura brasileira, escrita durante o realismo no século XIX. Essa é a obra que traz o grande enigma da literatura brasileira. A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Infelizmente, vamos ter que ficar sem respostas. Por quê? A obra ela é narrada em primeira pessoa e é pelo Bentinho, depois de já mais velho, mais experiente e depois de ganhar o apelido de Casmurro. O que é Casmurro? É aquele cara chato, ranzinza, implicante. Então o Bentinho teve a oportunidade de se casar com o grande amor da sua vida, um amor que veio desde a infância, que foi a Capitu, né? E, apesar de ter tido essa sorte, ele deixou que o ciúme o dominasse. Então nós temos o próprio Bentinho contando a sua história de amor, do princípio ao fim, de tudo o que aconteceu ao longo da sua jornada, né? E ele, desde o princípio, ele tende a ver a Capitu com olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Mas a gente não tem a fala da Capitu, não tem a defesa dela. Em nenhum momento ela confirma se ela traiu ou não ele. E nós sabemos que quando a pessoa é muito ciumenta, ela tende a ver coisa onde às vezes não tem. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Mas no caso de Dom Casmurro, nós não temos como comprovar uma possível traição da Capitu. Mas nós podemos observar que o Bentinho ele é ranzinza, que ele é mimado. Ao longo da sua criação nós percebemos que ele quer tudo do jeito dele, que ele sempre tem pessoas para servir e fazer as suas vontades. E a Capitu não é bem assim. Então a história se centra nesse conflito do Bentinho achar que a Capitu o traiu com o Escobar, o seu melhor amigo. E quando o casal tem um filho, ele acredita que seu filho parece mais com o amigo do que com ele próprio. Só que nós não sabemos se isso é verdade. Pode ser fruto da imaginação do Bentinho. Então nós temos uma obra riquíssima que permite essa dúvida, esse questionamento. Além do que, tem as grandes características do Machado, a presença da ironia, do sarcasmo, do deboche, da conversa com o leitor. Por que conversa? Porque o Bentinho, autor em primeira pessoa, ele tenta convencer você, leitor, que ele que está certo. Será que ele está certo? Não saberemos. Essa é a grande dúvida. Para que você tenha a sua própria opinião, é importante o quê? Você ler. Eu não vou dar meu ponto de vista, mas o que importa é o conflito do casal em toda essa narrativa, a análise psicológica de cada um dos personagens, né? Embora sejam feitos apenas pelo personagem Bentinho, mas nós conseguimos visualizar como ele enxerga cada uma das pessoas. E além disso, essa análise também nos possibilita conhecer o próprio Bento, através daquilo que ele nos conta. Então, é uma obra essencial da literatura nacional. E aí? Será que traiu ou não traiu?
A próxima obra que eu trago aqui para vocês é o livro Contos Amazônicos, do escritor inglês de Souza. Essa obra, ela é uma obra naturalista do século XIX, mas já traz dentro dela uma das principais características do pré-modernismo brasileiro, que é o regionalismo. São 9 contos que vão retratar as condições de vida e as crenças da população ribeirinha do Pará. Então nós vamos ver a mistura de elementos reais, históricos, como a Guerra do Paraguai, a instauração da República, como que esses episódios históricos interferem na vida daquela população, né? E também a questão das crendices, das superstições. Como vocês podem ver aqui pela capa, tem a figura de um boto, né? E na cultura amazônica tem aquela lenda que o boto rosa, ele se transforma numa noite num homem sedutor, seduz e engravida as mulheres da população ribeirinha, né? Então ele traz um conto em que isso acontece. Então é uma narrativa que mistura esse elemento do fantástico, do folclore, da superstição, também com as questões históricas. Como é uma obra naturalista, a gente tem aquela análise do ser humano da época, né? Um dos contos, inclusive, vai abordar a questão de como que os soldados eram arregimentados para trabalhar na Guerra do Paraguai, querendo ou não querendo, como funcionavam as províncias na época, né? Como que era o governo, o que as pessoas tinham que fazer. Fala desde hábitos alimentares, hábitos das festas, sempre na forma de contos. É uma narrativa bem fluida, os contos, a maioria são todos em terceira pessoa, sempre o narrador observador está narrando os fatos. Quando ele não é um narrador observador, ele é um narrador onisciente, que ele sabe até o que os personagens pensam, o que eles sentem, né? Mas sempre o foco é essa região, retratar as crenças, o folclore e como era a realidade da população ribeirinha do Pará no século XIX. Outra obra fundamental da literatura brasileira que foi selecionada para o vestibular da UFGD é O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. A maioria de vocês já conhecem essa obra por conta da versão cinematográfica, e inclusive neste ano saiu O Alto da Compadecida 2. Né? Bom, e do que trata essa obra? Como a maioria conhece apenas pela versão da televisão, não imagina do que se trata o livro. O livro é uma peça teatral, ele é elaborado para ser uma peça. Então ele segue a estrutura do gênero próprio. Então, nos textos voltados para o teatro, nós temos os nomes dos personagens sempre escritos na frente antes de cada fala, as ações que o personagem tem que executar no palco vem entre parênteses, as descrições de cenário, de vestuário, de como os atores se comportam em cena, né? Então isso aqui é uma estrutura própria do gênero. E o livro se chama Alto porque o Ariano Suassuna ele flerta com o teatro místico e medieval ao trazer a figura religiosa. Então todo alto é uma peça de cunho religioso. Pode ser um tema sério, pode ser um tema engraçado. O Ariano Suassuna traz o cômico através da figura de 2 malandros, o João Grilo e o Chicó, em sua peregrinação pelo sertão nordestino, aplicando pequenos golpes, levando as agruras da vida sempre com bom humor, né? Então, esse é o tema do Alto da Compadecida. E onde que está o elemento religioso? Compadecida é Nossa Senhora, e ela vai aparecer na obra para interceder a favor dos malandros que vão pedir socorro no momento crucial da história. A obra, além do teatro religioso, trabalha muito com a questão da literatura de cordel nordestina, com personagens típicos. Os personagens, eles exemplificam tipos: o malandro, a adúltera, o cangaceiro, o padre corrupto, né? São mais tipos. E, além desses fatores, traz a questão do sincretismo religioso, a mistura de crenças
que o brasileiro é condicionado. O brasileiro, ele acredita em tudo um pouco. E a sua fé vai adaptando à cultura de onde ele passa. E a obra traz esse elemento aqui. Então, é uma obra essencial da literatura nacional. Na parte de literatura regional, o FGD trouxe esse ano o Livro sobre Nada, do escritor Manuel de Barros. Embora tenha nascido no Mato Grosso, Manuel de Barros passou a sua maior parte da vida no Pantanal de Corumbá e seus últimos anos foram passados em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. Livro sobre Nada é uma coletânea de poemas e esses poemas são escritos de acordo com o modernismo, totalmente livre, sem preocupação com metro, sem preocupação com rimas, apenas o extravasamento do poeta. E, aliás, diga-se de passagem, Carlos Drummond de Andrade disse uma vez que o maior poeta contemporâneo para ele era Manuel de Barros. Olha a importância desse autor, né? Então, em Livro sobre Nada, o autor separa os seus poemas em 4 blocos. O primeiro é A Arte de Infantilizar Formigas, Desejar Ser, O Livro sobre Nada e Os Outros. Como que é a poética do Manuel de Barros? Manuel de Barros é um autor que fala muito da infância. Ele resgata suas memórias, a sua vida familiar, os seus amigos, a sua adolescência e principalmente as reminiscências de tudo aquilo que ele experimentou vivendo no Pantanal. Então nós temos a presença da fauna e da flora pantaneiras nos seus textos. Além disso, o poeta, ele reflete sobre a simplicidade da vida. Ele filosofa sobre o simples, sobre arrancar poesia até de pedra, né? Então nós temos um autor que tudo para ele é matéria de poesia e ao mesmo tempo fala sobre nada. Posso escrever sobre tudo e sobre nada, né? O livro traz também homenagens, ele faz um poema para cada amigo dele, ele trata com carinho todos ao seu redor, do passarinho à pessoa mais importante, sempre com muito respeito a todos. E uma característica importantíssima de Manuel de Barros é o uso de neologismos. O que são neologismos? Criação de novas palavras. Então ele inventa novas palavras, novos termos. E geralmente são termos que lidam com a natureza, com essa questão de viver sossegado, de viver em paz. Aqui tem um poema muito bacana dele, eu vou pedir licença para vocês, que sintetiza muito do que ele fala. E ele diz assim: a ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas não pode medir os seus encantos. A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem nos encantos de um sabiá. Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar, divinare. Os sabiás divinam. Então, olha como ele idealiza, né, a figura do passarinho, né? Ou seja, nós temos tanta informação, mas essas informações não são nada diante da beleza da natureza. Então, essa aqui é Livro sobre Nada, de Manuel de Barros, o poeta selecionado para compor a lista de 2026. A penúltima obra que eu trago aqui para vocês se chama Caderno de Memórias Coloniais, da escritora moçambicana Isabela Figueiredo. Como diz o título, Memórias se refere ao relato de experiências. Então a Isabela vai narrar em primeira pessoa todas as suas experiências, né, enquanto africana. Ela, uma mulher branca, filha de colonos e vivendo num contexto de muito conflito, de choque cultural em Moçambique. Ela vai passar da sua infância até a adolescência e descrever tudo aquilo que ela viveu, que ela observou,
notando que ela, filha de colonos, tem um padrão de vida um pouco melhor, observando a população nativa, as dificuldades como que eles viviam, e essa questão de se identificar enquanto africana. Outro ponto importante da narrativa é a relação que ela tem com o pai dela. Ela tem uma relação de amor e ódio com o pai. Porque na infância o pai é o provedor, é o herói, é aquele que cuida, é aquele que a protege. Mas à medida que ela vai crescendo, ela vai percebendo que seu pai, enquanto colono, ele é o explorador, ele é preconceituoso, ele não é uma pessoa muito fácil de lidar. Então, há esse conflito existencial da autora. A obra inteira ela é perpassada por conflitos da descoberta, da transição para menina moça, da relação com o pai, o choque cultural entre nativos e colonos de Moçambique. E esse choque vai chegar num determinado momento que vai se intensificar a ponto que os pais da Isabela a mandaram para Portugal para terminar os seus estudos e também para protegê-la da situação caótica que estava se instaurando no país. Nesse momento, a Isabela não se sente parte de nada, porque a infância dela, as imagens da infância dela é aquela terra vermelha, é aquela terra africana, é aquela natureza, é aquele cotidiano, são aquelas pessoas. E em Portugal ela não tem um sentimento de pertencimento, ela não, mesmo sendo branca, adequada, digamos assim, entre aspas, aos padrões europeus, ela não se sente parte daquilo. E o livro vai ser um relato cru e sensível, muitas vezes com palavras difíceis, muitas vezes ela abrindo mesmo o coração, expondo coisas profundas, íntimas, como um desabafo, como uma construção, uma busca por pertencer a algum lugar, nem que seja por meio da escrita. Então, é uma narrativa bem profunda, bem reflexiva. Para finalizar, a última obra que eu trago para vocês é o livro mais comentado de 2025, que é Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Além do livro, a adaptação para o cinema esse ano ganhou o Oscar de melhor filme internacional. Nós tivemos a atriz Fernanda Torres ganhando o Globo de Ouro, sendo indicada ao Oscar. O filme foi premiado em vários lugares no mundo. Mas, e a obra? O que nós temos a falar da obra? Porque o que vai cair na UFGD não é o filme, mas é o livro. Bom, o livro, ele, como uma escrita memorialística, ele também é um relato de experiências. Então, nós temos a narração em primeira pessoa do Marcelo Rubens Paiva. E ele vai retratar um momento muito significativo da sua vida, uma parte da infância e da adolescência, que coincide com o momento em que o seu pai, um representante político, foi preso, torturado e assassinado pela ditadura militar. Nesse interim, a sua mãe, a Eunice Paiva, ficou encarregada de cuidar dos 5 filhos e tendo que lidar com toda essa situação, a perseguição política que pairava sobre a família dela, o desaparecimento do marido, ela também foi presa, o destino dos seus filhos. A obra, o foco da obra é, na verdade, a Eunice, a mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva. Porque ela vai passar por todos esses dramas, ela vai enfrentar toda essa dificuldade de não saber o que aconteceu com o esposo dela, de passar a vida inteira buscando uma resposta, buscando justiça, tentando descobrir o que aconteceu, porque a família dela foi arrancada dela, por questões políticas. E o livro se chama Ainda Estou Aqui porque traz um outro tema muito marcante, muito discutido hoje em dia, que é a questão do Alzheimer. No futuro, Eunice, ela vai ter Alzheimer e ela vai viver mergulhada em lembranças do passado, mas apesar de estar lá naquele passado, ela ainda está aqui, ela ainda está presente na vida do seu filho. Então é uma obra profunda, é uma obra tocante. Nós temos que entender que são pessoas e personagens, são histórias que se cruzam. O autor utiliza diversas vezes a estratégia de flashback,
indo e voltando, mostrando as lembranças que ele tinha do pai, as lembranças que ele tinha da mãe, o momento futuro em que ele escreve contemplando a sua mãe já idosa, né, e lembrando tudo aquilo que ela passou, toda aquela dificuldade, aquela perseguição política. Né? Então, é um momento crucial. Então, eu recomendo a vocês que procurem estudar um pouquinho mais sobre a questão da ditadura militar, da Era Vargas. Geralmente é um conteúdo também que cai com muita frequência no Enem, porque é o pano de fundo histórico que acontece aqui. A gente tem a cidade do Rio de Janeiro e a gente tem esse fundo histórico. Tá? Então, a história, a sensibilidade do autor em narrar de forma sensível tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que a sua família passou, né? A situação de censura, de boicote, essa questão de você nunca poder ter enterrado o seu pai, não saber o que aconteceu com o seu pai, marcou profundamente a vida do autor. Então, é uma obra muito bacana, que vale a pena conhecer, que traz tanto o lado histórico quanto o lado humano através das memórias do escritor Marcelo Rubens Paiva. E é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com essas pequenas análises sobre as obras que vão cair no vestibular. Lógico que é um tempo muito limitado, não tem como nós trabalharmos todos os detalhes, mas eu tentei contemplar o máximo possível dos assuntos que são trabalhados por esses grandes autores nessas obras. Muito sucesso para vocês, tudo de bom e que venha a aprovação!